Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês na Biologia, trazendo agora o assunto sobre membrana plasmática que compõe a célula. Beleza? Objetivo, conhecer a estrutura externa dessa membrana plasmática que compõe essa membrana em volta da célula, né? E reconhecer também os componentes que formam essa membrana, que elas têm um monte de componentes que vão formar diferentes às vezes na célula procariótica, na eucariótica e tudo mais. Eu sei que você sabe, você já ouviu falar em câncer? Certamente, com certeza. Mas o que seria o câncer? Vamos tentar entender o que seria o tal do câncer. Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas. Não existe um tipo de câncer, existem mais de 100 tipos, né? Que tem em comum o crescimento desordenado de células. Aquilo que está sublinhado, que está grifado ali para você, é o que define a palavra câncer, que pode invadir tecidos adjacentes, ou seja, em volta dele, de onde ele surge, ou órgãos, inclusive, à distância. A fonte é o INCA, que trouxe aqui para nós essa definição. Esse crescimento desordenado é sinal que a reprodução dessas células anômalas, defeituosas, ela acaba não tendo fim. Ela continua se reproduzindo, ela não morre, mesmo estando anômala, e ela começa a invadir outros órgãos e gerando ali a doença geral ali. Vamos usar uma reportagem que eu tirei aqui do jornal da USP, que fala que a membrana obtida de células é usada no tratamento do câncer. Então vamos puxar esse assunto do câncer para a gente aprofundar dentro dessa reportagem. É um modo inovador de levar as células dos tumores de câncer, substâncias que vão combater essa doença, e que foi criado ali pela USP, em São Paulo. Cientistas utilizaram membranas de células cultivadas em microscópio, a própria membrana da célula, que eles conseguiram formar as chamadas nanocápsulas, foram colocados medicamentos dentro dela para que ela fosse lá dentro do tumor para fazer a destruição. Eles também usam isso, muitas vezes, em células, em infecções e outros tipos de inflamações, mais especificamente aqui da USP, lá dentro do local onde está se desenvolvendo o câncer. Tá? As nanocápsulas são partículas fabricadas em escala nanométrica, que é a medida que a gente usa, namômetros, é uma medida que a gente usa para definir estruturas extremamente pequenas presentes nas células, capazes de carrear, ou seja, carregar alguma substância, como fármacos e também biomoléculas para o organismo, e entregar em regiões específicas, como tumores ou até mesmo dentro de células, penetrando até mesmo dentro da célula. A célula fagocita aquilo e ele acaba absorvendo aquela substância. Hoje, a maioria das nanocápsulas são fabricadas a partir de lipídios e polímeros, em geral, como proteínas que carregam, ou seja, carregam essas substâncias. Aqui não, aqui ela está envolta por uma membrana, semelhante ali à membrana das células. Muito bem, gente. Vamos falar então de envoltórios celulares. Os envoltórios celulares estão presentes em todas as células, pois elas apresentam estruturas que limitam o meio extracelular e o intracelular, ou seja, ela delimita, fazendo com que alguns eventos ocorram apenas fora e outros dentro da célula. Então vamos a um exercício para fazer um teste inicial. Sabemos que as células e suas estruturas só puderam ser observadas graças ao surgimento do microscópio. Dentre os principais tipos de microscópio temos o óptico de luz refletida, o óptico de luz transmitida, o eletrônico de transmissão e também o eletrônico de varredura. Podemos observar detalhes da membrana plasmática das células humanas. Qual das opções acima seria recomendável? Então, se a gente quer analisar estrutura da membrana plasmática de uma célula humana, qual dos tipos de microscópio nós utilizaríamos, tá? Você explica qual é o recomendável e explica também por que ali para nós, tá? Já voltamos.
Qual seria o mais recomendável? Nós queremos estudar a membrana plasmática de células humanas, então a gente tem que ver com o microscópio eletrônico de transmissão, porque os feixes de elétrons devem atravessar o material para estudo para serem observados com detalhes essa estrutura. Daí a gente consegue ver no monitor de um computador, aumentado em milhares ou milhões de vezes, e com isso permite-nos evidenciar alguns detalhes que estão presentes nessa estrutura. Muito bem, gente. Um esquema geral, um mapa mental, um mapa conceitual sobre a questão da membrana plasmática. O que é? Revestimento membranoso muito fino da célula que separa os meios intra e extracelular. Tá? Especializações. A gente vai ver algumas especializações que estão presentes no lado externo dessa membrana. Composição, proteínas e fosfolipídios, tá? As funções, permeabilidade seletiva, interações celulares, conferir proteção e também dar o formato para a célula, né? Aí dentro disso, as proteínas estão as integrais, as periféricas e também os fosfolipídios que vão compor essa membrana. Então um monte de estruturinhas, vocês já podem ver que não é uma coisa assim tão simples, ok? Então vamos lá, gente, modelo de mosaico fluido. Então principalmente Singer e Nicholson, eles descreveram um modelo de mosaico, tá? O que seria um mosaico? Veja assim, todas essas peças unidas, reunidas, que de fora a gente conseguiria ver na arte, a gente faria um mosaico, por exemplo, com várias pecinhas e olhando de longe você tem a forma geral. Aqui também é a mesma coisa, só que ela vai ser formada pelas proteínas, pelos fosfolipídios e outra coisa, fluida, ela permite a passagem de algumas substâncias, né, que são seletivas ali, ela é seletiva de um modo geral, permitindo entrada e saída de algumas substâncias. Então, assim, ela é extremamente, ela precisa reconhecer aquela substância como essencial para permitir a passagem ou não dela. O nome mosaico fluido se deve à presença, então, de estruturas flexíveis e fluidas com grande poder de regeneração. Temos nesse esqueminha aqui, ó, um pequeno pedacinho da membrana, que a gente vai entender agora que ela é feita em bicamada. Então nós temos no A o meio exterior, ou seja, fora da célula, e B o meio interior, ou seja, dentro da célula. Beleza? Aqui nós temos formando a chamada bicamada, você pode observar que são duas camadas, uma invertida da outra, por isso é chamada bicamada, e nós temos a chamada região apolar e a região polar. A polar é aquela, né, que tem afinidade, né, de ligação com outras, e a polar é aquela que repele. Quando, por exemplo, lembra lá que elas são feitas de uma estrutura chamada de fosfolipídio, ou seja, existe ali uma substância lipídica que não se mistura com água. Até mesmo uma outra substância, que, né, a água, por exemplo, que precisa entrar aqui, ela precisa ser envolvida dentro de uma micela, né, com esses fosfolipídios, que permite que ela passe, né, presa dentro dessa cápsula, passando para dentro ou para fora da célula. Então a célula tem mecanismos assim muito específicos que levaram anos, né, de estudos para se compreender o seu funcionamento. Ela é constituída então por glicolipídios, colesterol, fosfolipídios também, né? Então ela é toda uma estrutura rica em lipídios, tá? Proteínas, você pode ver esses azuis aqui são as proteínas que compõem a membrana, por isso ela é chamada de lipoproteica, é uma bicamada lipoproteica, tá? Os fosfolipídios estão dispostos na chamada bicamada, já as proteínas, elas têm dois tipos de situações. A primeira, que ela atravessa integralmente essa bicamada, e outra, que ela atravessa parcialmente. Aquela que atravessa totalmente, né, a bicamada, a gente vai chamar de proteínas transmembrana. E aquelas que não atravessam totalmente são as chamadas proteínas periféricas. São extremamente pequenas. Então vamos ao exercício ali. A célula é dotada de uma estrutura em bicamada constituída de fosfolipídios e proteínas, que a envolve externamente e que possui funções específicas. Cite o nome dessa estrutura e funções que ela desempenha. Essa estrutura formada ali pela bicamada de fosfolipídios e proteínas. Vamos lá, gente. Tempinho para vocês.
Vamos lá, gente. O nome dessa estrutura e duas funções que ela desempenha. Então vamos lá. O nome da estrutura citada é a membrana plasmática, a gente já estava falando dela, né? E ela possui duas funções essenciais. Quais são elas? Delimitar a célula, ou seja, né, promover um limite dentro da célula, com isso até mesmo um formato, né? E selecionar o que entra e o que sai da mesma. Então, como eu falei, ela é seletiva. Ela permite que algumas coisas passem e outras não. Algumas são barradas e outras são liberadas para passar, tanto para dentro quanto para fora. Funções da membrana plasmática. Então tá aqui, delimita a célula, separando os meios interno e externo, isso é essencial, certo? Protege a célula contra a ação de diversos agentes que podem vir a danificar essa célula, tanto é que muitas vezes até para produzir um antibiótico, por exemplo, tem que se estudar para ver se ele vai conseguir atravessar a célula de uma bactéria, por exemplo, né? Controla as substâncias que entram e saem da célula, então ela faz o controle, ela faz a seleção e tudo mais. Detecta sinais do meio externo, então ela tem todo um esquema, vocês podem ver que por cima dela tem todo um esquema de glicoproteínas, né, glicolipídios e tal. E em células vegetais ela também tem um papel importante, ela coordena a síntese, ou seja, a produção e o agrupamento de miofibrilas, são pequenas estruturas, organelas celulares, para a formação da parede celular na célula vegetal. Muito bem. A célula também tem especializações, como por exemplo as junções oclusivas, os desmossomos, as microvilosidades estão presentes em não todas as células, mas em algumas específicas, conforme a função daquele tecido, ok? E também existem outras estruturas, como os cílios e os flagelos responsáveis pela locomoção, por exemplo, o espermatozoide, além da célula, ele tem um flagelo que permite ele se desloque em meio aquoso. As junções comunicantes, as interdigitações, então são estruturas anexas, né, especializadas, que ajudam ali na composição da membrana. Vamos ao terceiro exercício. A membrana plasmática ou membrana lipoproteica tem funções bastante específicas na célula. Explique de maneira breve o que isso quer dizer, tá? Tempinho para vocês tentarem resolver, a gente já volta.
Beleza? Vamos lá, membrana plasmática, né? Tem funções específicas, né, dentro delas. O que quer dizer isso, gente? A membrana plasmática ela vai ser composta de lipídios, na forma de glicolipídios, colesterol e também os fosfolipídios e proteínas, né? As quais podem ser de dois tipos, as transmembranas e as periféricas. Anota aí, gente. Membrana plasmática ela tem um nome especial também, plasmalema. E ela é formada por uma dupla camada de lipídios, né, como nós vimos ali nas imagens, na qual várias proteínas estão inseridas de maneira total ou parcial. Essa membrana que circula todas as células garante as separações entre o meio interno e externo, então ela faz esse papel muito bem feito. O exemplo que atualmente descreve a estrutura da membrana plasmática é o modelo de mosaico fluido, onde as peças ali de fosfolipídios, de proteínas, estão encaixadas uma do lado da outra, né, permitindo ali uma certa estrutura que seleciona o que entra e sai, mas que permite a passagem de algumas substâncias, por isso que é chamado de mosaico fluido. Relembrando, nessa aula estudamos a membrana plasmática e as suas funções, quais seriam as funções dessa membrana plasmática e também a estrutura da membrana plasmática em bicamada lipoproteica e a conformação de mosaico fluido. Tudo isso graças ao estudo, né, de vários cientistas ao longo de muitos anos que foi aprofundando, né, esses assuntos, descrevendo a forma com que ela acontecia. O microscópio também foi essencial, testes bioquímicos também permitiram que a gente chegasse no modelo de célula que nós temos hoje e a partir daí nós conseguimos levantar estudos para a aplicação dela em outras áreas, como cura de doenças, né, como melhoramento da agricultura, da pecuária e muitas outras coisas. Essa aula, gente, fica gravada, você pode vê-la quantas vezes você quiser, você pode parar, pode anotar, tirar observações, perguntar para o seu professor, pesquisar nos seus livros, aprofundar o assunto de uma maneira geral, porque isso cai no vestibular, cai no Enem, você não vai fazer Enem esse ano, porém, quando você for fazer, você já tem essa informação dada ali, bem concreta e aprofundada. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e até uma próxima. Valeu!